Olá, pessoal! Tô gravando essa videoaula para vocês, tá? Pra gente estar aí se adaptando à nossa nova realidade temporária no EAD, né? Enquanto a gente enfrenta essa epidemia, é algo novo para vocês, é algo novo para mim também, mas a gente vai tentar da melhor forma ajustar a nossa metodologia para permitir o melhor aproveitamento de vocês, ok? Como eu já vi falar na nossa última aula, nessa aula a gente vai estar começando uma apostila nova, já está no sistema para vocês, tá? Ela fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem no período neonatal. Eu vou dividir ela em duas partes, duas aulas. Na primeira, a gente vai falar um pouquinho da fisiologia fetal, só por cima, tá? Porque é um assunto mais de embriologia e fisiologia, então só para a gente dar uma recapitulada no que é principal. E vou estar falando também sobre a adaptação do bebê ao ambiente extrauterino, como que o bebê deve ser recebido, né? Quais são os nossos cuidados de enfermagem, como a gente pode promover a humanização do nascimento, ok? Na segunda parte, né, na segunda aula, a gente já vai estar vendo um pouquinho sobre a anamnese do exame físico direcionado para o recém-nascido, ok? Aí já é uma aula um pouquinho maior, ao todo são 74 slides, por isso que eu decidi dividir em duas aulas, ok? Então vamos lá. Sistematização da assistência de enfermagem no período neonatal, começando pela fisiologia fetal, pessoal. Somente os marcos básicos, tá? No primeiro trimestre, nós temos a apresentação dos batimentos cardíacos com 4 semanas de fecundação, tá? Isso vai dar 6 semanas de idade gestacional, mais ou menos. Por que é importante a gente saber isso? Porque muitas mulheres, principalmente aquelas que estão tentando engravidar, chegam até a unidade com o diagnóstico precoce da gravidez, o que é muito bom, mas aí faz uma ultrassonografia com 5 semanas, 4 semanas e meia, e não consegue visualizar nada, né? Visualiza só o saco gestacional, e aí fica naquela preocupação de por que não ouviu o batimento do bebê. É super normal. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Pedir para essa mulher estar repetindo essa ultrassonografia daqui a 15 dias, ok? Que aí já vai estar com aproximadamente 6 semanas e a gente já consegue ouvir, tá? Se ela já fez uma ultrassonografia, para ficar evitando idas repetidas, né, ao médico para fazer ultrassom, a gente pode pedir que ela faça com 8, 9 semanas, que aí já é certeza que a gente vai estar ouvindo os batimentos, ok? Vamos lá. Quanto à a formação das células sanguíneas, né? A partir de 3 semanas já vai ter essa ação, tá? Da formação das células e vai ser feita na vesícula vitelina, vai ser responsável pela nutrição do bebê aí nas primeiras semanas, ok? Depois do primeiro trimestre, a vesícula já não vai ter mais muita ação, tá? Vai ser substituída pela placenta e a síntese das células sanguíneas vai ser uma função assumida pelo baço, ok? Posteriormente, quem vai assumir essa função é a medula óssea, tá? Que vai fazer a síntese das células, ok? No primeiro trimestre, a gente consegue visualizar órgãos primitivos no bebê. O que é isso? A gente não tem o pulmão, o coraçãozinho, né? O sistema nervoso, tudo certinho. Mas nós temos o tecido que vai originar. Então, ainda é um pouquinho disforme, mas de uma maneira primitiva a gente já tem esses órgãos, tá? O bebê é muito pequenininho, o embrião nessa fase, né? Então, não tem muito ganho de peso, tá? No final do primeiro trimestre, ele vai estar pesando 100 gramas, né? Você vai chegar a pesar 1 quilo já indo para o terceiro trimestre. Então, nos primeiros meses, a gente não tem ganho de peso do embrião. O ganho de peso da mulher é mais uma ação hormonal. A progesterona está alta, causa retenção de líquido, inchaço, aí a barriguinha cresce, né? Mas o bebê mesmo vai demorar um pouquinho mais para ganhar peso, ok? Vamos lá, no segundo trimestre. No segundo trimestre, a gente já começa a ter uma ação maior relacionada ao líquido amniótico, ok? Então, o bebê vai ingerir líquido amniótico, tá? Com o sistema renal já funcionando, vai começar a produzir urina e urinar. Então, dessa forma, a gente vai fazendo a manutenção do líquido. O bebê, ele bebe o líquido amniótico e depois ele urina, tá? Isso é importante pra gente, porque às vezes chega no final da gestação, ou até mesmo um parto prematuro, a mulher está com bolsa rota, né? A idade gestacional é baixa, o ideal é a gente esperar mais um pouco, segurar tanto quanto possível, e aí a gente pode internar essa mulher e não tem, tendo conhecimento, a gente sabe que não tem essa preocupação do bebê ficar sem líquido, né? O parto seco, o famoso parto seco.
Se eu tenho uma bolsa rota, o volume de líquido pode ficar baixo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a ingestão de líquido dessa mulher, via oral ou via endovenosa, depende do quadro. Para eu estar aumentando a quantidade de líquido, o bebê vai beber mais líquido, vai urinar e eu vou ter a manutenção desse líquido, ok? No segundo trimestre também a gente já tem reflexos motores. Então, na ultrassonografia, a gente vai conseguir visualizar que o bebê está lá sacudindo as mãozinhas, mexendo os pezinhos, né? No final ali do segundo trimestre, indo para o terceiro, ele já começa com reflexo de sucção, de sugar o dedo, tá? Então, é normal dessa fase. Quanto aos órgãos, agora sim, a gente tem os órgãos já iguais ao do RN, né? Do recém-nascido, porém ainda são órgãos imaturos. Então, por exemplo, tem o pulmão, mas ainda não é capaz de fazer uma respiração eficaz. Então, caso o parto aconteça aí no segundo trimestre, muito provavelmente esse bebê vai precisar de um UTI em suporte respiratório, porque o pulmão não consegue respirar sozinho, tá? Então, tem o órgão, mas ele ainda é imaturo. Esse processo de amadurecimento vai finalizar no terceiro trimestre, tá? E chegando no terceiro trimestre. No terceiro trimestre, pessoal, a gente já tem produção de mecônio, né? Que é o cocô que o bebê faz lá dentro da barriga, tá? Pode acontecer do bebê engolir, ok? E uma preocupação muito comum no parto é o bebê aspirar o mecônio, né? O pessoal fala assim, a bronca aspirou. O mecônio, pessoal, por si só, ele não é uma indicação de cesárea, tá? O que a gente tem que avaliar é a fluidez desse mecônio. Então, o mecônio fluido, ou seja, ele está bem ralinho, bem diluído no líquido amniótico, muito provavelmente ele não vai causar problemas, tá? Lembrando que eu já falei em sala de aula que o nosso padrão sempre vai ser o batimento do bebê, ok? Mas se eu tenho um mecônio espesso, grosso, a chance de ter uma broncoaspiração e uma complicação é maior, tá? Então aí exige uma atenção maior da equipe, ok? No segundo trimestre, o bebê ele tem movimentos respiratórios e no terceiro trimestre esses movimentos são inibidos, tá? A gente não sabe exatamente o porquê dessa inibição, mas muito provavelmente é para evitar o acúmulo excessivo de líquido dentro do pulmão, tá? E nessa mesma fase também vai ter a secreção de surfactante. Lembrando das nossas aulinhas lá de saúde do adulto, vocês já tiveram, né? O surfactante ele é uma substância que é responsável por não permitir que os alvéolos colabem. Então, ele vai permitir que os alvéolos fiquem abertos, né? Para que o bebê possa respirar quando nascer e fazer a troca pulmonar. Quando eu tenho a secreção de surfactante, pessoal, ele é liberado no líquido amniótico e isso vai desencadear o trabalho de parto. Surfactante em quantidades suficientes, tá? Esse, inclusive, é um dos riscos de nós fazermos cesáreas eletivas, né? A gente não sabe exatamente a quantidade de surfactante no pulmão do bebê e ele pode enfrentar dificuldades respiratórias ao nascimento. Então, por isso a gente sempre tenta esperar o trabalho de parto, exceto em situações onde eu tenho indicação da interrupção da gravidez antes. Aí eu vou fazer uma cesárea eletiva, ok? É nessa fase aqui no último trimestre que a gente vai ter um aumento do ganho de peso do bebê, tá? Que é outro fator também para a gente esperar o trabalho de parto e uma gravidez saudável. Aí tem uma chance menor desse bebê nascer baixo peso, porque nas últimas semanas ele vai ganhar muito mais peso do que no trimestre anterior, tá? Mas também é um fator de alerta. Então, por exemplo, na diabetes gestacional, o protocolo, a recomendação é interromper a gestação com 39 semanas. Claro que existem situações na qual a gente vai individualizar o quadro, ok? A conduta. Mas, em geral, a recomendação é a interrupção da gestação com a indução do parto, tá? Não é indicação de cesárea, em 39 semanas. Por quê? Nós sabemos que fetos de mães diabéticas têm maior chance de ser um bebê GIG, né, macrossômico. Então, eu interrompendo a gestação antes, eu evito que esse bebê ganhe peso demais, o que pode causar complicações, ok? E é nessa fase também que a gente tem um aumento, né, uma intensificação do processo de ossificação, tá, do bebê. Quanto ao metabolismo, pessoal, algumas vitaminas aqui que são essenciais para o bebê, né? A vitamina B, tá? Ela vai participar da formação das hemácias do tecido nervoso. A vitamina C vai fazer formação da matriz celular, né? Que é o conteúdo que nós temos para fora das células, que promove a migração das células. A vitamina D, ela é importante no desenvolvimento ósseo, vai estar promovendo a absorção de cálcio, tá? A vitamina E é importante no desenvolvimento embrionário. E a vitamina K vai trabalhar aí na formação de fatores de coagulação. Inclusive, nós fazemos uma dose profilática,
tá? Assim que o bebê nasce. A síntese de gorduras do bebê é feita através da glicose materna, tá? Então, durante a gestação, o feto ele vai obter seus nutrientes através da glicose da mãe. E a mãe vai ter um aumento maior do gasto de gorduras, tá? Isso também é importante a gente pensar, porque em quadros como diabetes gestacional, por exemplo, se essa diabetes está descompensada, os níveis de glicose sanguínea estão altos, vai ter mais glicose indo para esse bebê, aumentando a síntese de gorduras, o que vai aumentar o peso do bebê, tá? E a chance de macrosomia. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o controle dos índices glicêmicos, tá? Por outro lado, não posso ter dieta restritiva na gravidez. Então, quando a gente tem uma mãe com sobrepeso, a gente trabalha para ela ganhar o menor peso possível. Mas eu não vou entrar com uma dieta restritiva, porque o bebê vai precisar da glicose que a mãe vai ingerir para estar fazendo a síntese de gorduras, ok? Então, vamos lá. Da fisiologia fetal foi só esse apanhado geral, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a recepção desse bebê e como é feita a adaptação dele à vida extrauterina, tá? Começando pelo sistema respiratório. A respiração, pessoal, ela vai iniciar, estando tudo bem, assim que o bebê nasce. Então, no momento do nascimento, eu já tenho o início dos movimentos respiratórios. Geralmente, essa respiração vai se estabilizar no final do primeiro minuto de vida. Então, é um processo rápido, ok? Falando aqui de bebês saudáveis, tá? Então, vai acontecer a expansão pulmonar, o bebê vai respirar, ok? Mas se eu tenho um bebê prematuro, filho de mãe diabética, eu posso ter uma quantidade menor de surfactante, o que faz com que o meu alvéolo não esteja expandido o suficiente. Esse bebê pode enfrentar uma insuficiência respiratória ao nascimento, tá? É importante que nós, enquanto equipe, estejamos preparados para lidar com isso. A gente vai ter uma aulinha sobre isso posteriormente. A hipóxia neonatal, pessoal, que quando falta, né, a oxigenação para o bebê, ela pode gerar complicações graves se ela não for revertida em até 10 minutos. Então, bebês que apresentam hipóxia, eles precisam de um tempo de resposta rápido. Por isso a gente precisa de uma equipe treinada. A gente tem que identificar essa hipóxia e já estar intervindo para fazer a reversão dela o mais precocemente possível. Senão, as possibilidades de haver sequelas depois são grandes, tá? E ao contrário do que muitos dizem, né, é uma crença popular de que forçou o parto e aí por isso faltou oxigênio. Na enorme maioria das vezes, a hipóxia está relacionada a erros de assistência, tá? Então, é feita uma manobra de Christeller, por exemplo, né? Um uso indiscriminado de ocitocina, aumentam os riscos da hipóxia neonatal, ok? O uso de anestesia, tanto no parto natural, no parto normal, quanto na cesárea, também pode aumentar o risco de problemas respiratórios do bebê, tá? Mas não é um fator decisivo. Quanto ao metabolismo, o bebê, pessoal, ele vai nascer com uma reserva de glicose. Então, ele consegue ficar algumas horas sem ser alimentado. Então, aquela problemática que muitas vezes é levantada de a mãe vem reclamar que o leite não desceu ainda, né? E aí muitos profissionais despreparados já entram com a fórmula. É uma conduta inadequada. O bebê ele tem essa reserva que é justamente para isso. Como que eu vou fazer o estímulo a essa produção do leite da mãe, do colostro, né? Através da sucção, tá? Que se o bebê nasce, o estômago dele é pequenininho, tá? Cabe 3 ml. Então, o colostro sai gotinhas mesmo, e essas gotinhas são o suficiente para alimentar o bebê, tá? Eu preciso que o bebê sugue para que o colostro saia. E se esse bebê toma a fórmula precocemente, quando ele ainda não fez hipoglicemia, né? O bebê tá bem, só tá chorando, que é normal, esperado que ele vá chorar. Então, eu faço a fórmula, muitas vezes eu entro com a chupeta, que é o bico artificial, e esse bebê não vai pegar o peito e ele não vai fazer a sucção, tá? Como ele não vai pegar o peito, não vai fazer a sucção, o leite vai demorar ainda mais para descer, ok? E aí eu vou entrando numa cascata de problemas iatrogênicos relacionados a intervenções que foram desnecessárias, ok? Quando o bebê faz hipoglicemia, ele começa a utilizar as reservas de gordura e proteína. E aí, pessoal, no caso de hipoglicemia, a gente pode entrar com o complemento do próprio leite materno. Então, por exemplo, a mãe tem leite, né? O leite já desceu, a gente consegue ordenhar, só que o bebê não está conseguindo pegar o peito por algum motivo. Tá frênulo curto, né? Prematuro com dificuldade de sucção. Então, a gente pode ordenhar para estar complementando com um copinho ou colher dosadora.
o leite para o bebê, para que ele não fique hipoglicêmico. Se não for possível, a gente vai entrar com a fórmula, tá? Alguns protocolos dizem 40, outros protocolos dizem 45 o valor da glicemia para a gente estar entrando com essa fórmula, ok? E é normal também que o bebê tenha uma perda de peso nos primeiros dias, tá? Chama perda de peso ponderal fisiológica. Por quê? O bebê vai ter uma renovação do líquido corporal, tá? E então ele vai desinchar. E ele vai perder aí de 5 a 10% do peso. É normal que isso aconteça. Se eu tenho dificuldades com a amamentação, essa perda de peso pode se acentuar, 15% aproximadamente, tá? Mas, novamente, não é uma indicação de entrar com fórmula imediatamente. Eu preciso rever o manejo da amamentação. Uma modificação que nós temos também é quanto ao sistema cardiovascular, pessoal. Como que é a nossa circulação, né, extrauterina? Então, o nosso sangue, ele é bombeado pelo coração, ele entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, é levado ao pulmão para ser oxigenado, volta oxigenado pelo átrio esquerdo, do ventrículo ele é levado ao organismo. No bebê, não é o pulmão que oxigena o sangue, é o organismo da mãe. Tá? Então, como que é feito? Esse sangue vai chegar oxigenado, ok? Através da veia umbilical. E aí, o bebê tem um ductozinho chamado ducto venoso. O que esse ducto vai fazer? Ele vai dividir esse sangue. Uma parte vai para a veia cava inferior e outra parte vai ser direcionada para o fígado, na circulação porta, tá? Para estar oxigenando o fígado. Esse mecanismo do ducto venoso, ele é muito importante também no trabalho de parto, tá? Porque durante as contrações eu tenho um desvio maior de sangue para o fígado para que eu não sobrecarregue o coração do bebê, tá? Isso durante as contrações. Mas esse desvio acontece durante toda a vida intrauterina, tá? Essa é a primeira modificação. Então, quando o bebê nasce, eu não preciso disso aqui mais. O sangue não vem do organismo materno. Então, ao nascimento eu vou ter o fechamento desse ducto venoso. Uma outra modificação que eu tenho é o forame oval. Qual que é a função do forame oval, pessoal? Eu falei para vocês que nossa circulação, o sangue vai entrar pelo lado direito, vai ser levado ao pulmão para ser oxigenado e só depois ele vem para o lado esquerdo, tá? No organismo do bebê isso não acontece, porque ele não vai ser oxigenado no pulmão. Então, o sangue vai entrar pelo lado direito do coração, né, pelo átrio direito, mas através do forame oval, ele vai ser levado direto para o átrio esquerdo, porque eu não preciso de levar todo esse sangue para o pulmão para ser oxigenado, tá? Uma parte desse sangue vai ir até o pulmão para quê? Para oxigenar o tecido pulmonar, tá? Levar oxigênio para o pulmão, oxigênio esse vindo da mãe. Quando esse sangue volta do pulmão, ele já não é mais sangue oxigenado, ok? Ele tem gás carbônico. Então, eu vou ter a terceira modificação, que é o ducto arterial. Ele vai desviar esse sangue para que ele não venha para o lado esquerdo para ser bombeado, mas ele vai ir para a aorta, onde eu vou ter o sangue venoso, para ser levado pelas artérias umbilicais para o organismo da mãe para passar por todo o processo de oxigenação. Tá? Então, quando o bebê nasce, vai fechar o ducto venoso, vai fechar o forame oval e vai fechar o ducto arterial, porque eu não preciso mais fazer esse desvio, ok? Quais os cuidados que nós, da enfermagem, vamos fazer na adaptação, na recepção desse neonato? Primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, quando o bebê nasce, é verificar o estado de saúde. Então, eu vou olhar o estado geral do bebê. O bebê tá chorando, tá respirando, tem pulso, tá legal. Então, o bebê nasceu bem. O que eu vou fazer? Corte do cordão umbilical em tempo oportuno. O que é isso, pessoal? Muitas vezes, vocês vão ver, né, nas práticas hospitalares, o bebê nasce e o pessoal já vai logo clampear o cordão. Não há necessidade disso. Porque pensa comigo, o bebê saiu do ambiente intrauterino e ele está indo respirar pela primeira vez. É uma transição muito brusca. Se eu corto o cordão, eu estou cortando o aporte de oxigênio que está vindo da placenta. Ele ainda continua vindo por alguns minutos, tá? Então, o bebê está sozinho, ele está por si só. Cortei o cordão, ele tem que respirar. Ele não vai obter oxigênio de outra forma. Se eu espero
esse cordão parar de pulsar, ou no mínimo espero 3 minutos, eu tenho sangue oxigenado vindo da placenta. Tá? Façam que essa transição entre ambiente intrauterino sem respiração e ambiente extrauterino com respiração seja mais suave. Então o bebê vai respirar assim que ele nascer. Então eu tenho a oxigenação vindo da respiração do bebê, mas eu também tenho o oxigênio vindo da placenta, ok? Que vai estar permitindo com que essa transição ocorra de maneira mais tranquila. Uma outra vantagem também do corte oportuno do cordão, eu não gosto de falar de clampeamento tardio, porque parece que o outro clampeamento é no horário certo, né? E na verdade é o clampeamento oportuno, esperando no mínimo 3 minutos, antes disso é que é precoce. E uma outra vantagem, né, desse clampeamento oportuno é a maior oferta do aporte sanguíneo para o bebê, o que vai diminuir também o risco de anemias, tá? No primeiro ano de vida. Então vamos lá, fez o corte, né, o clampeamento oportuno do cordão. Antes mesmo disso, tem uma medida que é muito importante e que infelizmente é pouco valorizada em muitas instituições de saúde, que é o contato pele a pele, tá? Imediatamente após o nascimento. Então, se o bebê nasce bem, pessoal, eu não preciso campear o cordão e cortar esse cordão e estar levando esse bebê para fazer 1 milhão de procedimentos. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o bebê nasceu bem, é colo da mãe, contato pele a pele, tá? Então, pele a pele não é pele-roupa, é pele a pele. Então, eu vou colocar esse bebê no colo da mãe, o bebê ainda sem roupinha. Eu posso e devo cobrir o bebê por cima da mãe. Então, eu coloco o bebê no colo da mãe, por cima eu posso colocar um campo estéreo, que é o que nós temos em muitos kits de parto. Mas entre o bebê e a mãe, é pele com pele. Quais são as vantagens do contato pele a pele? É muito importante, tá? Em relação aos níveis hormonais. Então, para estar liberando hormônios como ocitocina, que são hormônios responsáveis pelo fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. É importante também no estabelecimento da amamentação. Quando eu coloco o bebê no colo da mãe imediatamente após nascer, eu tenho maior probabilidade de estar respeitando e promovendo a hora de ouro, que é a amamentação na primeira hora de vida. Então, o bebê tem maior chance de buscar o peito se ele já está no colo da mãe, tá? E aí eu tenho menor chances de problemas com a amamentação, uma descida do leite mais rápida, e tem outros fatores, como até mesmo uma diminuição do risco de depressão pós-parto, justamente pelo estreitamento desse vínculo, tá? Tenho que aquecer o bebê, então coloquei ele no colo da mãe, por cima eu vou estar colocando um campinho estéreo, tá? Para estar aquecendo, evitando que ele perca o calor. Outros fatores que nós temos para promover a humanização desse nascimento é adaptar o ambiente, pessoal, para o bebê. Porque por muitas vezes a gente adapta o ambiente do nascimento para a gente, que é a equipe. Então eu tô com calor, o ar-condicionado fica lá ligado, né? Super frio, eu preciso de muita luz para eu estar visualizando o que eu estou fazendo. Mas para o bebê nascer e se deparar com tanto estímulo luminoso, muitas vezes sonoro, muita gente conversando ao mesmo tempo, e o bebê ele tem uma familiaridade com a voz da mãe. Tá? Então o bebê ele fica perdido, então ele sente frio, perde calor pela climatização do ambiente, ele fica agitado, o estímulo luminoso é perturbador para o bebê. Então o ideal é que no momento do nascimento a gente coloque a luz mais baixa, tá? E uma climatização adaptada ao bebê. Então tá desligando o ar para a gente ter um ambiente mais aquecido. Após o nascimento do bebê, coloquei ele no colo da mãe, né? Coloquei o campo, aqueci o bebê, eu posso estar retornando com a climatização. No trabalho de parto é a mesma coisa, não preciso passar o trabalho de parto todo com o ar-condicionado desligado, até porque a parturiente sente calor, tá? Então isso é feito quando eu percebo que está na proximidade do bebê nascer, tá? E o ideal é que nós possamos aguardar o fim da hora de ouro para realizar os cuidados de enfermagem. Alguns cuidados eu posso fazer no colo da mãe mesmo. Então, eu tenho como fazer a avaliação do aplicar com o bebê no colo da mãe. Eu tenho como estar até aplicando vitamina K, né? Secando o bebê no colo da mãe. Mas medir, pesar, fazer avaliação dos perímetros são coisas que eu preciso do bebê em decúbito dorsal, mas não são coisas urgentes.
né? O bebê não vai emagrecer, diminuir, perder perímetro se eu esperar a hora de ouro. Então, o ideal é que nós possamos esperar o fim da hora de ouro para a gente estar recolhendo o bebê para estar fazendo os procedimentos e tão logo possível já estar devolvendo ele para o colo da mãe, tá? Nossa regra de ouro hoje é o alojamento conjunto. Então, o bebê não fica no berçário separado da mãe, o bebê fica no alojamento conjunto junto à sua mãe. Então, aqui, para vocês estarem visualizando a diferença do clampeamento precoce do cordão e o clampeamento oportuno. Tá vendo que o cordão fica muito mais branquinho? Isso aqui é sangue que foi passado da placenta para o bebê, se o cordão não for clampeado. Se for clampeado, esse sangue, obviamente, não vai chegar ao bebê, tá? Então, por isso que é importante a gente estar esperando, ok? Aqui sobre contato pele a pele, ó, o bebê coladinho com a mãe e a golden hour, a hora de ouro, o bebê já está mamando na primeira hora de vida. Então, percebe que eu tenho um campozinho aquecendo ele aqui, compressinha, estéreo na cabecinha do bebê. Tudo isso para evitar a perda de calor, que é muito comum no recém-nascido, tá? Mas o próprio contato com o corpo da mãe já diminui essa perda de temperatura e o aquecimento também. Aqui, né, vocês não estão visualizando isso porque o parto aconteceu dentro da água e a água do parto ela é aquecida. Tá? Então, por isso, a água já está aquecida e o bebê está em contato com a mãe, tá? Aqui, ó, nós temos um ambiente de parto com a luz baixa, tá vendo? Parto domiciliar, isso aqui é a Bela Gil, tá? É o famoso parto domiciliar do bebê dela, que também é um parto seguro, tá? Nós temos muitas evidências a favor do parto domiciliar. E aqui uma fotinha, linda foto, né? Mas, para que a gente possa ver que não tem essa pressa em estar cortando o cordão branquinho, tá vendo? Foi quando é feito o clampeamento oportuno, não precoce, tá? Então, não vai acontecer nada com a placenta. Muitas vezes a gente tem o parto fora do ambiente hospitalar de maneira não planejada, né? Então a mulher, ela tem o parto em casa, por exemplo, mas sem equipe, ela não estava planejando, foi porque foi um parto muito rápido e não deu tempo. E aí, ou no transporte, e as pessoas ficam num desespero do que vai fazendo com o cordão, como se fosse assim, uma coisa fundamental. Não tem necessidade nenhuma. O bebê nasceu, a placenta vai sair também, tá? E não tem por que ficar campeando e cortando esse cordão. Não há a menor necessidade disso. Nenhuma necessidade de pressa. Quanto aos nossos procedimentos de enfermagem no nascimento do bebê. Então, a gente precisa checar os parâmetros de vitalidade do bebê. Então, verificar o padrão respiratório do bebê, verificar o padrão cardiovascular, a movimentação do bebê, tá? Se o bebê está ativo. Preciso secar o meu RN, tá? Caso não tenha sido feito o contato pele a pele, também acontece. Então, eu preciso tirar o bebê e secar. Envolver ele em campo estéreo, tá? Se o bebê nasceu bem, ele vai contato com a mãe. Se ele não nasceu bem, precisar de reanimação, né? Aí a gente vai levar o bebê para a sala onde é feito os procedimentos. Realizar a identificação do neonato. Eu vou utilizar uma pulseirinha, pulseira na mãe, pulseira no bebê. Na pulseira do bebê, eu vou ter RN, D e o nome da mãe. Por exemplo, RND Sabrina. Como a gente já falou em sala, quando o bebê nasce, tá? Ele não foi registrado. Então, não adianta falar assim, vai chamar Mateus. Mas ele não foi registrado, o nome dele não é Mateus ainda. Ele é identificado pelo nome da mãe, tá? O sexo biológico, então, por exemplo, sexo masculino, data, hora de nascimento. Então, RN de Silvia de Souza, sexo masculino. Aí a data de nascimento, 11 de março de 2020, às 21h50. Tá? Então, a gente vai colocar isso e vai colocar a pulseirinha no bebê. Usualmente, a gente coloca no lado direito, no bracinho direito do bebê. Se for ficar caindo, coloca na perninha, tá? Porque essa pulseirinha, ela tem que ficar, tá bom, pessoal? Ela não pode ficar caindo, porque perde a minha finalidade de identificação se ela não está no bebê, né? Auxiliar na primeira mamada, tá? Muitas vezes a gente enfrenta dificuldade, principalmente em primíparas, elas não têm essa experiência, nunca amamentaram, e ao contrário do que muitos pregam, a amamentação não é essa coisa mágica que acontece em um estalar de dedos de maneira automática. Então, muitas vezes a gente precisa estar intervindo para auxiliar para que essa primeira mamada aconteça. Tá? Fazer o clampeamento do cordão assim que ele tiver parado de pulsar ou no mínimo depois de 3 minutos, tá?
Depois de finalizada a hora de ouro, onde eu vou realizar os outros procedimentos do bebê. Então, vou fazer as medidas antropométricas, verificar o peso do bebê, estatura, perímetro cefálico, torácico e abdominal. Tá? Vou obter a impressão plantar do bebê. Nós temos um formulário onde a gente vai fazer a identificação da mãe pela digital, tá? Geralmente polegar direito, e aí eu vou obter também a impressão plantar do bebê. Vou mostrar a imagem para vocês logo depois. Realizar o curativo do coto umbilical com gaze e álcool a 70. Fazer a aplicação de vitamina K para prevenção de hemorragias, tá? A dose é de 1 mg, vai dar 0,1 ml. Geralmente a gente usa uma seringuinha de insulina para fazer. Aspira 10 unidades e vai fazer ali na coxinha do bebê, intramuscular, tá? Na presença de indicação clínica, a gente precisa fazer a prevenção de oftalmia neonatal. Por muito tempo, pessoal, a prevenção de oftalmia neonatal foi feita com nitrato de prata. Hoje em dia, a gente quase não acha nitrato de prata. A maioria das instituições de saúde usa o argirol, que é o vitrinato de prata. Qual que é o problema do argirol? A efetividade dele é muito baixa. Ele atinge uma gama pequena de micro-organismos e, além disso, ele causa também a conjuntivite química. Então, muitas vezes o bebê, poucos dias depois da alta, ele volta com sinais de conjuntivite. Então, o olhinho pregado, bem secretivo. Essa conjuntivite, muitas vezes, é causada pela prevenção de oftalmia, que é desnecessária, muitas vezes. Então, por exemplo, o bebê nasceu de cesárea, né? Não passou pelo canal de parto. Por que eu vou fazer prevenção de oftalmia? A oftalmia ela vai acontecer na contaminação na passagem do canal de parto. Geralmente a gente vai fazer essa prevenção quando a mãe tem o exame do cotonete, né, no swab positivo. Então, ela tem positivo para Streptococcus, por exemplo, tá? Hoje, nós temos protocolos que nos dão respaldo para fazer a utilização do colírio de iodopovidona, 2,5%, inclusive um estudo feito aqui no Espírito Santo, tá? Vou estar deixando o link para vocês, ou o colírio de eritromicina, 0,5%. Tá? Eu vou utilizar, pessoal, a profilaxia para oftalmia quando eu não tenho certeza, né, se a mãe pode ter alguma infecção vaginal, tá? Ou quando eu tenho essa certeza do exame positivo, tá? Quando a mãe fez exames, deu negativo ou não houve passagem pelo canal de parto, foi uma cesárea, eu não preciso fazer prevenção de oftalmia, ok? Então, aqui, a gente pesando o bebê. Os perímetros, pessoal. Aqui, o perímetro cefálico, a fita vai passar rente à orelhinha do bebê, tá vendo? Nas proeminências ósseas, tanto na parte posterior quanto anterior da cabeça, tá? Dessa forma, eu vou fazer o perímetro cefálico. A gente precisa garantir que a fita esteja sempre retinha, tá? O perímetro torácico vai ser feito na altura do mamilo do bebê. Já o perímetro abdominal vai ser na altura da cicatriz umbilical, tá bom? Aqui a gente fazendo a medição do bebê com a régua antropométrica. A aplicação do colírio, tá? A gente não precisa, pessoal, abrir o olho do bebê, ok? Muitas vezes o bebê não tá com o olho bem abertinho, então a gente pinga o colírio no cantinho do olho do bebê. Se for um RN do sexo feminino, a gente também faz a aplicação de uma gota do colírio na vulva, tá? Para estar prevenindo infecções vulvares também. Aplicação da vitamina K, tá? A identificação pela impressão plantar, que eu falei com vocês. Então, eu tenho o polegar da mãe e depois eu carimbo os pezinhos do bebê. O curativo do coto umbilical, com a gaze e o álcool 70 e a pulseirinha de identificação. Tá? Então, o RN, o nome da mãe, a data e a hora do parto e o sexo biológico desse bebê. Por hoje é só, tá? A outra parte da nossa aulinha eu vou estar postando posteriormente, porque nós estamos começando, né, com esse sistema de EAD agora, então a gente vai passar por essa adaptação, a gente está dentro do nosso cronograma, tá? E vou esperar o feedback de vocês para que a gente possa estar ajustando isso da melhor maneira. Tá, pessoal? Um bom final de semana para vocês.